Só que na primeira metade do século XX, a gente começa a ter, obviamente, uma série de transformações, uma série de modificações, e a igreja começa a perceber que precisa acompanhar essas transformações. E daí a gente começa a assistir a uma certa expansão dos espaços de atuação dessas religiosas, né? Num primeiro momento por iniciativa delas mesmas, né? Então a gente tem uma série de congregações que começam cada vez mais a sair desses espaços circunscritos e a atuar em meio social. E nos anos 50, final dos anos 50, a gente tem meio que uma institucionalização dessas práticas por parte da própria igreja com o Concílio Vaticano II. Então, a partir ali dos anos 60, especialmente, tu começa a ter as freiras ocupando esses espaços que até então não eram espaços onde costumeiramente tu via freiras. Mas isso se dá em função de uma própria abertura, digamos assim, da Igreja Católica, quando se dá conta de que está fragilizada e que precisa se moldar às demandas da contemporaneidade. E, obviamente, não é ocasional isso ser em 60. Não é ocasional que em 60 as freiras começam a abandonar os hábitos e vestir as roupas sociais. Não é ocasional que elas começam a insistir pela possibilidade de adentrar o mercado de trabalho. Então, assim, não vou dizer que elas são freiras que se assumem como feministas, mas cada vez mais a gente vê na própria igreja, dentro dessas congregações, a reivindicação de espaços por parte das mulheres que posteriormente a gente poderia vincular a luta por espaços e igualdade das mulheres encampada pelo movimento feminista. Então, se o concílio é importante, importantíssimo, fundamental, porque o concílio possibilita, pensando no caso das freiras, o Concílio Vaticano II autoriza o trabalho de inserção. A teologia da libertação é uma outra perspectiva teológica, Então, não é tanto a questão instituição da Igreja Católica, mas é muito mais como se pensa o que é ser católico em relação às necessidades da América Latina. Então, o que como católico e o que como católica é responsabilidade em relação às necessidades da América Latina. E é por isso também que houve um conflito muito grande a respeito da teologia da libertação, porque não era algo que veio da instituição, é algo que veio dos religiosos. Eu diria que a teologia da libertação é que foi importante para o Concílio Vaticano II, vamos dizer. Certo? Houve um momento em que realmente um pensamento que era na América Latina que se desenvolvia e que foi reconhecido por alguns teólogos importantes europeus. Aquilo tudo que está ali não foi o concílio que pensou. O concílio só reuniu e aceitou e votou e aprovou o que era um pensamento que vinha se desenvolvendo na igreja há 2 décadas pelo menos, sabe? Durante a década de 40, no final da década de 40, durante a guerra, houve todo um pensamento que foi influenciado pelo próprio contexto mundial de repensar qual é o papel da vida cristã no meio disso. A Igreja Católica, ela é uma instituição que tem uma organização própria, mas que ela é formada por pessoas. Então, uma coisa é aquilo que a instituição anuncia, e a forma como ela se posiciona enquanto instituição, o que não quer dizer que todos os seus membros corroboram com esses posicionamentos. Então, mesmo que em 64 a gente tenha essa vinculação, esse apoio institucional da Igreja ao golpe, isso não quer dizer que todos os religiosos e religiosas católicos em 64 encamparam o mesmo projeto. Eu vejo que a participação das mulheres foi bastante distinta, porque se em um momento elas estavam andando parelhas ao que preconizava a instituição, num outro momento elas estavam se manifestando mesmo em contraposição àquilo que dizia a instituição. Muitas vezes tem gente que reclama que a igreja não assumiu, não se posicionou contra a ditadura. Gente, se a igreja tivesse se posicionado contra a ditadura abertamente, a desgraça tinha sido maior. Porque a igreja é que foi muitas vezes, quase sempre, o guarda-chuva que ajudou a acolher e a esconder gente. Eu passei
Eu passei alguns anos, os anos que eu vivi em São Paulo, eu tive que sair de São Paulo no final de 71, um pouco por causa disso, porque já não tinha mais condições. Achando um lugar para esconder gente. De paróquia em paróquia, tinha que mudar as pessoas de uma paróquia para outra, porque não podia ficar muito tempo, tinha que... E tira daqui, leva para ali, e tira do país, e arranja documento, e tinha toda uma rede mesmo, de mosteiros e conventos e coisas onde a gente podia deixar provisoriamente as pessoas até encontrar outro lugar para ir, etc. Na verdade, a metodologia da Ação Católica Juvenil, que começou com a JOC, né, que o padre Cardan que criou na Bélgica, era uma metodologia que se assemelhava à do Partido Comunista. Você não era um movimento de massa, era um movimento de militantes. Então você tinha, como os comunistas tinham as suas células em cada escola, em cada fábrica, enfim, cada lugar de trabalho, a JEC, a JUC, a JOC também tinham as suas equipes de base, que se chamavam, que se reuniam toda semana e aplicavam o método ver, julgar e agir. O que a gente fazia? A gente analisava, a ideia não era de chamar todo mundo para ir para a missa, a ideia era de fazer com que os valores evangélicos se encarnassem nas relações sociais no meio em que a gente estava inserido. Então era ser fermento na massa, ser o sal da terra. Nossa discussão era muito mais a política em geral, entendeu? Porque a gente já estava descobrindo desde os anos 50, a gente descobrindo a imensa injustiça do país, a gente pegando um viés socialista, vamos dizer, né? Me lembro que a gente lia muito os socialistas cristãos europeus, né? A gente lia muito... eu traduzia, a gente pegava os livros em francês e eu traduzia para as minhas colegas da JEC. E toda a teologia que antecipou uma teologia do laicato, uma teologia muito avançada, que antecipou o Concílio Vaticano II. Né? Então o Concílio Vaticano II... Mas eu não me lembro de que a questão da mulher fosse uma discussão central para nós, não. A gente tinha uma prática, é que nós não sofríamos, nós pessoalmente, enquanto militantes e dirigentes do movimento, a gente tinha uma vida que não se assemelhava muito à das outras mulheres, não tinha homem nenhum mandando em nós. A gente é que dirigia o movimento. Então, isso também... Tínhamos uma vida extremamente ativa, andávamos pelo Brasil inteiro, pegávamos avião do Correio Aéreo Nacional e nos mandávamos lá para a Amazônia para visitar as equipes, correr de um lado para o outro com toda a liberdade, sem... Ela é uma freira, ela não é suspeita, então usa-se isso, né, como uma forma de atuar também, como uma forma de resistir também. Né? O Frei Beto também comentou a respeito disso, não em relação a pessoas, mas em relação a armas. Né, que eles guardavam armas nas casas das freiras porque não se imaginaria que as freiras pudessem fazer isso porque eram insuspeitas. Né, aqui em Santa Catarina também tem uma história muito interessante de uma religiosa, não é mais religiosa, na época era, que levava bilhetes de um ponto ao outro do país, e daí ela pegava o ônibus, ela ia com o hábito, ela levava o que tinha que levar e ninguém abordava ela porque ela era freira. Né, então tem toda essa aura da insuspeição que muitas vezes era justamente apropriada, né, em nome de uma motivação, em nome de uma luta, né, em nome de uma crença. E a gente estava lutando e a gente sabia o que estava fazendo. Não era uma coisa inocente, não. Inocente no sentido de abestada. Pelo contrário, é só estudar um pouquinho que vão saber que as mulheres mais cultas ao longo da história eram as freiras, porque eram as únicas que eram alfabetizadas. Né, então é uma relação bastante dúbia, assim, porque a mesma categoria que as invisibiliza, a mesma categoria que as coloca num lugar de subalternidade, digamos assim, né? A mesma experiência que não dá a elas a possibilidade de ocupação de determinados espaços, é a experiência que dá a elas a chave, né, para agir em outros. Olha, a Madre Maurina, na verdade,
o que aconteceu com ela foi um pouco mais... foi um terrível acaso, porque ela era superiora de uma casa em Ribeirão Preto, se eu não me engano, onde provavelmente havia grupos de jovens da Pastoral de Juventude, da JEC, que se reuniam, usavam o espaço do convento para se reunir da casa. E houve um grupo que estava já envolvido com uma organização guerrilheira, com intenções guerrilheiras, que era liderado pelo Vanderlei Caixa. E aí eles foram presos e ela foi responsabilizada porque estava dando abrigo a eles e foi presa também. E parece que foi torturada. E logo que o pessoal sequestrou o primeiro embaixador e o resgate era libertar presos, ela foi liberta e foi logo... Ela foi liberta, eu acho que elas foram para Cuba, mas ela logo foi para o México. Depois, no ano 80, eu passei uns 8 meses no México e era bem perto da casa dela, então eu ia visitá-la de vez em quando. Mas a gente não conversava da experiência da prisão e da tortura, a gente conversava de outras coisas. Era muito duro nesse tempo. A gente não falava disso, sabe? Não dá para pensar apenas em relação à mídia, mas a própria condição da vida religiosa feminina, que não é uma condição que preconiza visibilidade. Né? A freira, dentro da própria instituição, ela tem um lugar que é muito diferente do lugar do padre, né? E que é muito diferente até mesmo do lugar do religioso. Né? Tanto é que até hoje não é a freira que reza a missa, é o padre. Né? Então a freira, por ser freira, ela tem um trabalho, digamos, muito mais de assistência, muito mais de bastidores, do que um trabalho que a coloca em espaços públicos e, consequentemente, que fazem com que elas sejam vistas. Né? E daí aquela ideia de que a participação delas nos espaços de resistência eram mínimos. A partir do momento que tu começas a considerar quais são os espaços de atuação delas e quais as possibilidades de atuação nesses espaços, é que eu consigo começar a reconhecer alguns protagonismos que até então não eram tão vistos. Né? Até porque uma série de movimentos que contaram com a participação das freiras, quando colocados pelas mídias, quando divulgados, ou pelos jornais até mesmo, normalmente davam centralidade ao padre, porque o padre é a figura de autoridade naquele espaço, a freira trabalha com ele, né? Mas ele é que é a figura-chave. Assim que às vezes me irritam um pouco, sabe? Porque tem uns padres, uns bispos, que ficaram famosos como os animadores das comunidades de base, da pastoral popular, e desculpe, mas eles nunca ficaram ali no todo dia fazendo comunidade de base, sabe? Eles ficaram escrevendo livros sobre as comunidades de base, fazendo conferência e aparecendo nos encontros para fazer uma palestra e ir embora. Porque construir movimento popular, comunidades populares que persistam, que cresçam e que se tornaram grandes movimentos sociais, fazer longo tempo de conseguir constituir uma oposição sindical rural, ganhar sindicato, aprender a fazer... Isso é uma trabalheira de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem fez isso foram as freiras de todas as congregações, quase todas as congregações ativas. Na verdade, quem meteu a cara mesmo e foi para o meio do mato e sumiu, fomos nós. E não existimos na história do Brasil. A própria Comissão da Verdade falou-se de quê? Quando se fala dos perseguidos pela ditadura, fala-se dos mortos, torturados e presos, lógico, dos exilados, seja exilado de verdade ou autoexilado, e dos censurados. Quer dizer, os artistas que faziam lá suas músicas, tomavam sol no arpoador, faziam música, a música era censurada e tudo bem. Iam, voltavam e o pessoal inclusive teve direito a indenizações, etc. Agora, nós que não temos, renunciamos à carreira profissional de qualquer coisa, e ser invisível era a condição sine qua non para você fazer o trabalho, a gente não existiu na história do Brasil.